tenho certeza que você já ouviu alguém falar sobre o estoicismo, que é necessário ser mais estoico às vezes, enfim, X coisas sobre o estoicismo, né? A real é que assim, será que o estoicismo é essa solução tão engenhosa para a sociedade como as pessoas tanto falam? Eu sou o Rubens Godoy e me acompanha nesse raciocínio, vai? Bom, vamos começar pela definição de estoicismo, né? O que os estoicos pregavam há sei lá quantos anos antes de Cristo, né? Por que os estoicos? O que é o estoicismo, né? Vamos começar contextualizando. O estoicismo, ele começa nos filósofos pós-socráticos, se eu não me engano, posso estar enganado, mas basicamente é uma corrente filosófica que dizia que as pessoas devem bloquear, devem se inibir de sentimentos relacionados, sentimentos/frustrações relacionadas àquilo que acontece ao redor delas e que não está sob o controle delas. O que faz até que sentido, faz bastante sentido, né? Eu concordo plenamente. Tem coisa que a gente só não controla. Que beleza, né? Fechou. A questão é... hoje em dia, tenho duas críticas a quem espalha que você deve ser mais estoico para todo mundo, que o estoicismo deve ser aplicado. Tenho duas críticas. Primeira crítica. Hoje em dia, difunde-se a ideia de não do verdadeiro estoicismo, mas sim do que eu vou chamar de neo-estoicismo, que é o quê? A questão do se blindar de sentimentos contra aquilo que você não pode controlar foi omitida. Ou seja, o estoicismo que muito se fala hoje em dia está relacionado com você se blindar de sentimentos relacionados a tudo. Ou seja, muitos usam o estoicismo como um sinônimo de ser apático. E sinceramente, vocês realmente acham que é assim que deve ser? E eu acho que é muito importante eu destacar também que o termo neo-estoicismo, ele já existe hoje em dia, ele já é aplicado para outra vertente filosófica, outra corrente filosófica. Eu tô aqui com o Google, ele fala: o neo-estoicismo foi um movimento filosófico religioso do final do século XVI e início do século XVII, que buscou harmonizar o estoicismo antigo com a doutrina cristã. Então, assim, já existe, o termo neo-estoicismo já está associado a outro significado, mas eu utilizei o termo neo-estoicismo para a minha definição que eu criei no vídeo, ok? Essa é o termo que eu usei no estoicismo e a definição oficial não estão correlacionadas. Foi um erro na hora que eu criei, na hora que eu fiz o vídeo, eu não sabia que já existia o neo-estoicismo, então fica aí errado aqui, tá? Beleza. Esse é o meu conceito de neo-estoicismo, que eu acabei de falar, certo? A blindagem de sentimentos como um todo e não só sobre aquilo que você não pode controlar. O que realmente é muito mais compactuado, muito mais difundido por aí. Fechou. Segunda crítica. Um ponto extremamente importante que eu esqueci de comentar durante o vídeo é que, partindo dessa visão do neo-estoicismo, você se blindar de sentimentos de uma forma geral te impede de aprender. E essa é a minha maior crítica ao neo-estoicismo, entendeu? Por quê? Se você se blinda de todos os sentimentos e de tudo que pode acontecer ao seu redor, lembrando de argumentos que eu ainda vou dizer em relação se realmente é culpa sua ou não, se realmente é algo incontrolável ou não, você se blinda de aprendizados. E às vezes, até as coisas, os acontecimentos que não têm sua culpa, até os acontecimentos que são ocasionais, ou sei lá, como muitas pessoas chamariam do culpa do universo, até esses acontecimentos têm coisa a te ensinar, né?
Quando você se blinda de frustrações, de qualquer tipo de sentimento, seja ele positivo ou negativo, isso te impede de aprender. Você pode até extrair alguma coisa daquela situação, mas sem o ser humano ele é intrinsecamente ligado aos próprios sentimentos. Sem sentimentos você não vai aprender, entendeu? Esse que é o ponto. Pelo menos não aquilo que você deveria. Então essa acho que é uma das minhas principais críticas dessa corrente filosófica, vamos chamar assim. É isso. Existe um motivo para no passado ter existido uma escola estoica, né? Para ter sido um motivo de uma criação dessa corrente filosófica de uma escola, né? Por quê? Será que é tão fácil você entender e separar aquilo que realmente está ou não sob o seu controle? Esse é o ponto. Pensa comigo. Um exemplo muito clássico utilizado por todos que pregam todos que difundem essa filosofia, hoje em dia, né? É o quê? Por exemplo, eu já vi esse exemplo diversas vezes. Se você estiver andando pela rua e for jogada água em cima de você por um motorista de ônibus e tal, você não tinha controle sobre aquela situação. Logo, você deve ser estoico, tá? Tudo bem, o que eu podia fazer? Nada. Não vai adiantar ficar bravo nem triste. Tá, concordo, parcialmente. Será que de fato você não possuía controle sobre a situação? Entendeu? Vou me aprofundar mais nesse exemplo daqui a pouco. Então assim, existem coisas que... o ser humano ele é naturalmente enviesado para não assumir a culpa própria. Deu pra entender? Naturalmente o ser humano ele tende a não assumir a própria culpa. É muito difícil você olhar para um erro seu e falar: caraca, errei, eu fiz isso, que droga. É difícil fazer isso, eu concordo. Então, o estoicismo, ele te dá a faca e o queijo na mão para você recusar os seus próprios erros. Então, a sua visão, que já é enviesada, tende a ficar mais enviesada ainda, ela tende para você não olhar para os erros que você cometeu. Por exemplo, vou voltar no exemplo do ônibus. Será que você realmente não poderia ter evitado? Será que você lá de trás não poderia ter olhado lá na frente e ver que tem uma poça enorme, que é uma avenida movimentada, e você fala: opa, não vou passar por aqui, ou então, opa, vou ver se não passa nenhum ônibus ou carro por perto enquanto eu tenho que passar por lá. Então será que o erro realmente foi do universo ou foi seu de não ter prestado atenção? Entendeu? Óbvio, é um exemplo muito idiota, é um exemplo muito esdrúxulo, mas é um exemplo que dá pra ser aplicado na vida real. Entendeu? Esse é o ponto. Então assim, e aquilo que eu falei, é natural do ser humano se enviesar a não se culpar pelos próprios erros. Então, a partir do momento que você tem uma corrente filosófica que te incentiva a não sentir coisas por coisas que você não se blindar de sentimentos em relação a coisas que você não pode controlar, você naturalmente vai tender a jogar tudo nesse aspecto. Você empurra os seus erros como se fossem do universo, incontroláveis, e não como os seus. Entendeu? Não quer dizer que é sempre assim. Existem erros, existem coisas que de fato não podemos controlar. Isso é um fato. Mas qual que é a porcentagem de coisas no nosso dia a dia que acontece que de fato não foi erro nosso? Existem diversas nuances, é muito difícil você olhar para algo que aconteceu e enxergar como ser humano, e principalmente como dono da sua vida, todos os aspectos dentro do contexto. São muitos detalhes, entendeu? E beleza, vamos supor que você é uma pessoa super justa, você realmente é um cara que olha pros erros e fala: eu errei. Você é um cara que, você é um cara que entende a cagada que fez. Mesmo sendo essa pessoa ultra virtuosa a 100% do tempo, você com certeza vai deixar escapar
algum erro seu. Por quê? Porque você é um ser humano. E você não consegue ficar de olho o tempo todo no que você faz. Entendeu? Porque tem muitas coisas que vão acontecer e você não vai nem perceber. E às vezes essa coisa pode ser o motivo do seu erro, que você deixou passar. E você, por deixar passar, não tem como avaliar se de fato foi erro seu do universo. Entende? Por isso que, na minha opinião, espalhar o estoicismo é muito delicado, porque você vai tender para o neo-estoicismo, que é se blindar de sentimentos como um todo, e não do que de fato você não pode controlar. Porque, de novo, é muito difícil você conseguir separar o que você pode do que você não pode controlar. A linha é muito tênue, é difícil de separar. Enfim, estou na rua indo buscar o meu carro porque eu estava lavando, estava fazendo muita coisa. Peço desculpas, realmente não estou com muito tempo para gravar, para sentar a bunda na cadeira e fazer o que tem que fazer. Porque tá corrido, as aulas voltaram, enfim, se você gosta desse tipo de conteúdo, segue aí. Porque, querendo ou não, é o tipo de conteúdo que eu faço, que eu gosto de fazer. Gosto de conversar com a câmera, gosto de filosofar, então segue aí. Não prometo vídeos tão complexos e editados como antes, mas prometo algum tipo de vídeo porque eu gosto muito de fazer. É nóis.